quanto maior é a perfuração, maior é o nível de inflamação, e sendo maior o nível de inflamação, também vai ser maior a quantidade de colágeno produzida. E isso também é outra falácia, é outra mentira, não é verdade isso, tá? Por que não é verdade? Porque, veja bem, eu vou aqui usar como é que eu posso dizer? Uma comparação para você, bem rápida e bem simples. Todo processo de inflamação demorado, tá? Ele produz toxinas, tá? E ele é a base do nosso processo de envelhecimento. Se assim não fosse, toda pessoa, quando está doente, ela teria um ar saudável, um aspecto saudável, um aspecto descansado, um aspecto jovial, correto? Então, quando nós estamos doentes com qualquer doença que seja, desde uma simples gripe a uma doença mais séria, mais grave, existe um processo inflamatório ocorrendo no nosso corpo. E o nosso corpo está lutando, combatendo esse processo inflamatório. E nesse combate, né, do corpo lutar contra esse processo inflamatório, existe aqui, é gerada uma série de toxinas. E existe ali também, digamos, um certo desequilíbrio, entendeu? Dentro do nosso corpo. E esse desequilíbrio acaba, essas toxinas, esse desequilíbrio acaba gerando essas alterações em nós e favorecendo em nós, né, um aspecto cansado, um aspecto envelhecido. Não é à toa que muitas vezes quando saímos de uma doença, quando nos recuperamos de uma doença, qual é o aspecto que a gente tem? Um aspecto envelhecido, literalmente, né? Se você está doente, quando você se recupera, vou dar aqui um exemplo do Covid, tá? Uma pessoa que está em casa com Covid, com uma simples gripe, com uma garganta inflamada, quando passa o período da doença, que a pessoa se recuperou, e ela se olha no espelho, ela está o quê? Com uma cara abatida, porque ali naquele período de doença, né, o corpo lutou contra aquela enfermidade e envelheceu, literalmente envelheceu. Então eu vou repetir, todo processo de inflamação demorado, crônico, é a base do processo de envelhecimento. Então, se você lesiona de maneira excessiva essa pele, vai gerar um processo inflamatório maior do que o normal, que é completamente desnecessário.